quando a gente fica com aquela sensação de que deveríamos estar entendendo tudo que está passando aqui dentro? Como se no momento em que a gente nomeasse algo, entendesse, racionalizasse uma questão, a gente pudesse pular a parte de sentir, de realmente permitir que aquela emoção saísse? Como se o entendimento fosse um escudo para a dor que está sendo sentida aqui dentro? Essas são as reflexões que eu queria trazer hoje. Eu não sei se vai fazer sentido, gente. Vocês vão já comentando aí. Se o que está passando aqui dentro, a parte do entendimento, vai tocar aí onde você está sentindo. Mas eu vim percebendo como muitas vezes eu venho nomeando, processando coisas, como se isso fosse poupar o tempo de que aquela emoção realmente fosse elaborada dentro de mim. Mas antes de continuar essa conversa, oi, meu nome é Bianca, eu sou psicóloga e uma mulher que é isso, assim, tá vivendo isso, mas também tá, acho que eu tô conseguindo analisar essa lógica passando. Tanto nos últimos vídeos eu fui trazendo, né, sobre esse momento de produtividade, sobre esse lugar de performance até em momentos leves, mas eu acho que isso também tá se dando até no processo emocional, psicológico da nossa vida. Nessa perspectiva bem neoliberal, parece que até o nosso sofrimento a gente tem que ter controle. Então assim, olha, eu vou sofrer, mas deixa eu racionalizar para até eu quantificar o quanto eu posso sofrer. Só que tudo isso, como eu falei no último vídeo, sobre os momentos de lazer, sobre prazer, na verdade só nos distanciam de fato da vida, do viver. Me conta aqui quantas vezes você já tentou observar tudo com uma lupa, tentou antecipar coisas, prever o que poderia doer e nomear isso como uma forma de evitação. Me conta quantas vezes você já tentou racionalizar coisas que só foram de verdade elaboradas quando sentidas. E aqui eu não tô dizendo que pensar, elaborar sobre o que sentimos é errado, até porque, né, eu sou psicóloga e principalmente na minha abordagem, esse processo de nomeação, ele é muito importante. O fato é, será que a gente não vem escondendo esse processo de nomeação e esse processo de elaboração, o controle? Tipo, será que no fundo tudo não fala sobre o que a gente vem controlando? E o exemplo que eu trouxe aqui, que eu acho que pode ser interessante a gente refletir, é, por exemplo, o processo do luto. Para você, a morte é algo elaborado, é algo pensado? Você acha que tá preparada para viver a perda de alguém? Ou até para você que já perdeu alguém, acha que conseguiu se preparar o suficiente para quando aconteceu? Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal, que foi o falecimento da minha avó. Eu acho que assim, enfim, minha avó faleceu por conta do câncer. Foram mais de 5 anos minha avó lutando contra essa doença. E assim, desde o momento em que a gente foi sinalizado, né, que ela foi diagnosticada com câncer, foi um caminho muito da gente também se preparar. Eu acho que, eu vou dizer pessoalmente, tá, mas eu tentar me preparar para uma possível partida da minha avó. Ainda mais no processo final, né, enquanto ela estava já no tratamento paliativo, eu acho que eu tentei muito trabalhar isso pessoalmente, emocionalmente dentro de mim. Minha avó foi minha grande referência, cuidou de mim a minha vida inteira, enfim, morei com ela, né, então é muito mais do que uma perda de alguém quando a gente fala sobre essas perdas, né, é sobre, enfim, a perda de uma história, de momentos que a gente poderia viver juntas, então sim, são muitos significados atrelados a isso. Mas eu acho que por conta, eu volto a dizer, esse discurso neoliberal de se prepare, você tem que ter controle, você tem esses hacks, que nem eu falei sobre o bem-estar no último vídeo, eu acho que isso também se dá para algumas emoções que a gente tenta evitar. E eu acho que eu tentei muito lembrar disso, assim, como um fator também até cultural, né, eu sou uma mulher que cresceu numa família japonesa, então, consequentemente, a nossa forma de ver a morte é diferente, mas eu acho que eu tive que ficar me lembrando muito que eu podia me preparar o máximo que fosse, eu podia tentar viver com a minha avó sem arrependimentos, o que eu pudesse, mas que isso não apagaria ou diminuiria a dor da perda dela, que isso não pularia essa etapa de eu ter que sentir, me permitir sentir o luto, me permitir sentir a falta, alguns arrependimentos sim, que eu não teria controle de toda essa narrativa. E eu acho que, volto a dizer assim, no dia a dia a gente vem tentando fazer isso de diversas formas. Com esse momento de, tá, e se eu pensar em todos os cenários possíveis, se eu conseguir antecipar tudo, será que eu deixo de sentir essa emoção? E eu preciso te falar que como psicóloga que não. Só que é isso, eu acho que a gente vem nesse processo de vigilância tão grande, desse senso de controle tão grande, que nos engana, nos faz acreditar até certo ponto de que a gente consegue sim manipular, bem entre as manipular, né? Mas manipular essa narrativa. Tudo que irá perpassar como a gente está sentindo aqui no nosso corpo. Então, nesse vídeo eu queria te convidar a refletir quantas vezes esse se preparar para as coisas, essa tentativa de previsibilidade, em vez de te proteger, realmente não está te levando para uma prisão. Porque tem coisa que precisa de espaço, tem vivências que precisam de compreensão aqui dentro,
no corpo, na sensação do corpo, para que ela consiga ser finalizada, elaborada. Enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu criei uma metáfora que é assim, enquanto às vezes essa sensação de controle, essa previsibilidade, a gente utiliza como se fosse uma armadura. Mas na verdade essa armadura não nos protege do que está sendo sentido aqui dentro. Ela protege muitas coisas de fora. Mas será que aqui dentro ela consegue tirar a dor que está já presente, está radiando? Tem um termo cunhado por uma das abordagens da psicologia, que é a terapia de aceitação e compromisso, que fala que existe um processo chamado evitação experiencial. Nada mais é do que uma tentativa nossa de obter controle e tentar evitar a todo custo certas experiências, certas sensações, certas emoções. Mas nos estudos a gente vê que muitas vezes nessa tentativa de evitar certas experiências, a gente mais se aproxima desse tanto de evitação. Ao evitar o sofrimento, todo o processo de evitação é sofrido. E aí vira também um ponto aqui pra gente pensar. Será que tem como a gente viver uma vida livre desse sofrimento? Será que tem como a gente viver sem sentir? O que acontece quando a gente foge ou abre mão de coisas que são nossas, são válidas, necessárias, porque foi dito que aquilo ali não era válido de ser sentido? Aqui eu acho que é importante a gente fazer até uma contextualização sobre os próprios estudos da saúde mental. É só a gente pensar, por exemplo, nos estudos de Foucault sobre a loucura. Tempos atrás, o excesso de emoção, de indignação, de dor era considerada loucura. Quase como se quem sentisse demais gerasse uma perturbação social. Inclusive foi daí que surgiram os manicômios, né? Uma lógica que parece tão distante, mas será que é mesmo? Será que hoje a gente só não vem atualizando esse lugar de essas pessoas são, bem entre aspas, loucas, com essas pessoas são improdutivas? Será que a gente só não está atualizando esse processo de adoecimento, de sofrimento e colocando na conta da produtividade? Quem antes sentia era visto como impuro, muitas vezes até ligado a um lugar religioso. Hoje, quem sente demais, é o improdutivo. É quase como se quem sente demais fosse um peso, uma ameaça a essa norma moral, social. E aí eu fico aqui convidando vocês a essa reflexão. Será que o problema não é a lógica de como a gente está vivendo e não necessariamente o sentir? Em 2001, a OMS lançou um relatório importante sobre a depressão. De acordo com eles, um dos principais argumentos para investir em saúde mental, sabe qual é? Vou te dar 3 segundos para refletir aí. Marcos, o que você acha que é? Marcos falou combate à solidão. Reflita qual é a sua. Eu vou te dizer que não. Sabe qual era um dos principais fatores para isso? Era a queda da produtividade econômica. Por isso, começaram a pesquisar mais sobre saúde mental e depressão. Complexo, né? E faz todo sentido. E como a gente não vem atualizando isso hoje em dia? Tantos estudos, tantas falas sobre TDAH, burnout. Será que estão realmente se preocupando com a nossa saúde mental e bem-estar? Ou quanto a gente vem produzindo para um capital? Será que a gente está preocupado realmente em como a gente vem se cuidando? Ou quanto a gente vem funcionando como sociedade? Toda essa lógica que eu fui construindo aqui com vocês é para a gente refletir sobre como a nossa saúde mental está virando engrenagem para a economia. E, consequentemente, o nosso sofrimento ele vem se tornando algo a ser abolido, a ponto de acharmos que temos que ter controle sobre isso. E aí o Marcos falou, será que então, a gente não está pensando em saúde mental para evitar essa sensação de solidão? Eu acho que pelo contrário. Como a gente vem nessa lógica de racionalizar tudo, não sentir, quem sente pensa, eu vou me isolar. Poxa, olha ao redor as redes sociais, tá todo mundo vivendo uma vida perfeita, plena, maravilhosa. Como eu vou sinalizar um sofrimento? Como eu vou falar onde dói? Como eu vou falar o que eu discordo? Se tá todo mundo tão bem? Eu vou gerar uma perturbação social, coletiva? Eu vou gerar um desconforto relacional com as pessoas ao meu redor? Eu vou me mostrar vulnerável, fraca? Não. Como que também é admitir para si mesmo e não só para a sociedade que a gente não tá nesse perfeito estado que vendem que a gente deveria estar? De fato, talvez sentir seja perigoso, mas seja perigoso para essa lógica de produtividade. Porque quando a gente começa a se permitir perceber o que passa no nosso corpo, perceber o que nos toca, o que desagrada, agrada, a gente pode começar a ser mais autêntico e verdadeiro e conseguir ter comunicações e relações mais verdadeiras, não só com os outros, mas com a gente. A gente pode começar a questionar lógicas que estão gerando adoecimento coletivo. A gente pode começar a perceber, se não sou só eu que sinto isso, e sim todos nós, será que realmente o problema não sou eu, e sim toda essa lógica que vem fortalecendo essa minha sensação de culpa, de falta? Cada dia que passa, o nosso sentir, ou seja, a nossa humanidade, está se tornando um privilégio para quem tem tempo, dinheiro e espaço para poder fazer isso. Eu não tô aqui para romantizar a dor, o sofrimento, nada disso, mas para nos lembrar de que a gente pode continuar existindo, sendo, mesmo em momentos em que estamos
sofrendo, sentindo. Não somos apenas uma faceta feliz, radiante e que tem momentos bons. Somos várias, somos múltiplos. O que você sente é digno, mesmo quando não é bonito, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando não tem um nome específico. E talvez a grande pergunta que a gente possa fazer não seja como que eu paro de sentir isso, e sim como eu consigo sustentar o que eu estou sentindo. É isso. Gente, umas reflexões, não sei se fez sentido olhando pro Marcos, porque assim, foram coisas que foram surgindo na minha mente, muitas coisas foram passando na minha mente, não, muitas coisas foram sentidas no meu corpo, e eu não sei se eu consegui racionalizar a ponto de trazer pra vocês, mas eu espero que sim. Se fez sentido pra ti de alguma maneira, por favor, comenta qualquer coisa aqui nos comentários, pode ser um coração, pode ser qualquer coisa, vai fazer muita diferença, porque eu sei que você chegou até aqui, sei que de alguma maneira isso tocou você, e também me incentiva a permanecer compartilhando reflexões como essas, em um momento que é isso, a sociedade não tá querendo ver isso não, e tá cada vez mais reforçando outras coisas do que a gente deveria estar fazendo. Sempre uma versão melhor, e que esse lugar melhor ignora todas as nossas singularidades, todas as nossas multiplicidades. Bom, se você também chegou até aqui, aproveite para seguir meu Instagram e TikTok, @psi.bianca, e também a minha clínica e comunidade Mulheres de Voz, @mulheresdevoz.cc. Lá a gente oferece não só serviços para psicólogas, mas também um acompanhamento psicológico com alguma das psis da nossa clínica. Tudo isso por meio de um projeto que se inicia com o acolhimento, que basicamente é um atendimento. Nesse atendimento, as psicólogas que fazem esse atendimento, elas entendem as suas demandas, entendem que valores você pode investir, os horários que você pode fazer, indicam a psicóloga da nossa clínica, e a gente continua esse processo, não é acolhimento é só isso, a gente continua esse processo dando supervisão, capacitação para as psicólogas que estão na nossa clínica e comunidade. Então aqui também fica esse espaço de divulgação de um dos projetos que eu tenho muito carinho de estar fazendo e estar à frente. É isso, espero ver vocês semana que vem. Beijo, tchau, tchau!